O tema da palavra que eu quero compartilhar nessa noite, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 já. Isso, agora você vai fazer assim. Vai lá. Vai, 1, 2, 3 já. Oh, glória! Amém? Que você possa ser abençoado e edificado com essa palavra de hoje. E o versículo básico está lá em Malaquias capítulo 4, no verso 6, que diz assim: a pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem novamente, pensando e sentindo a mesma coisa, porque então todos saberão que, se não se arrependerem, a destruição virá completamente sobre eles. Numa outra tradução diz assim: ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que não sejam feridos com maldição e não sejam destruídos completamente. Tem um outro versículo que não deu tempo de colocar aí, que está na Bíblia atualizada, na Almeida, revista atualizada, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nesse versículo, em 3 traduções, eu gostaria de estar compartilhando com vocês 3 pontos importantes em relação à família. Esse versículo que nós lemos aqui, irmãos, ele narra as últimas palavras de Deus, que foram ditas por Deus, que foram registradas no Antigo Testamento. Depois de proferidas estas palavras, Deus ele ficou 400 anos sem levantar um profeta, que é chamado de período interbíblico, período de silêncio. De Malaquias até Mateus, tem esse período chamado período interbíblico. 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta, Deus não trouxe nenhuma revelação. E foi nesse período interbíblico aqui, silêncio de Deus, que foram escritos os livros apócrifos, os livros que estão a mais na Bíblia Católica. Nós estamos estudando isso em quarta-feira aqui no discipulado. Então, a última palavra que Deus falou no Antigo Testamento foi esse versículo que nós lemos aqui em Malaquias capítulo 4, no verso 6. E Deus ordenou que Malaquias escrevesse essa última profecia, fazendo menção de que um dia o Senhor levantaria um profeta através da qual a sua mensagem iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E esse profeta, vocês sabem quem é esse profeta? Alguém arrisca em falar quem é esse profeta? Que as suas palavras iriam converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Jesus, não é Joseph Smith, a igreja dos mormons dos últimos dias, nem da Ellen White, adventista do 7º dia. Não são esses profetas, mas Jesus Cristo. E muitas pessoas que elas viviam em conflitos com sua família, ao se converterem de todo o coração, eles experimentaram uma mudança dentro delas. E com a graça do Senhor, também elas experimentaram mudança para melhor em suas vidas e no seu relacionamento familiar. Nós temos visto muito testemunho de maridos e esposas que antes de se converterem, a casa era um inferno, era uma briga, era uma discórdia, era uma desarmonia. Mas quando o marido e a esposa se converteram de todo o coração, houve mudança. Mudança no tratamento de um para com o outro, mudança no se relacionar um com o outro. E hoje vivem bem, são abençoados, são felizes. Porque ouviram as promessas de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus e colocaram em prática. Eu lembro uma vez de uma pessoa que convidei para ir em um encontro de casais. A pessoa falou: não, pastor, já fomos em vários encontros de casais e não mudou nada no nosso casamento. Na verdade, não é o encontro de casais que vai mudar. Nós damos curso para casais aqui, sempre juntos, e vamos voltar novamente a dar. Não é propriamente o curso que vai mudar a vida do casal. É o colocar em prática os princípios que aprenderam e mudando o comportamento e atitudes na forma de tratar um outro é que vai trazer mudança e melhora no relacionamento. Porque se uma pessoa ela vem à igreja, ela vem ao culto, ela ouve as mensagens, ouve as pregações, tem gente que fala assim: pastor, que mensagem bonita que o senhor pregou. Que mensagem abençoada. Deus não quer que você ache as mensagens bonitas e abençoadas. Deus quer que você ouça a mensagem e você coloque em prática na sua vida, porque colocando em prática na sua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai experimentar mudanças e transformações na sua vida. E ao ler essas últimas palavras de Deus no Antigo Testamento,
o Espírito Santo chamou a atenção em algumas verdades que nós podemos extrair desse versículo. E a primeira verdade que nós podemos aprender nesse versículo é que pais e filhos podem viver unidos e em paz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já. Pais e filhos podem viver unidos e em paz. Pais e filhos podem viver unidos e em paz. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem novamente, pensando e sentindo a mesma coisa. Na outra tradução fala assim: ele fará com que os filhos façam as pazes. É interessante observar como as palavras estão colocadas nesse texto aqui em duas traduções. Observem bem para você ver, ó. Aparece no primeiro versículo, ele fala assim: o profeta fará os pais e filhos se unirem novamente. E depois, numa outra tradução, fala assim: ele fará com que pais e filhos façam as pazes. Lendo esse versículo aqui nessas duas traduções, ele nos leva a entender que um dia os pais e filhos foram unidos. Porque ele diz assim: unirem novamente. Se vai unir novamente, porque eles eram unidos. Algo aconteceu que causou a desunião neles. E daí ele diz assim: façam as pazes. Então esse versículo nos leva a entender que os pais e filhos foram unidos e que agora não convivem em paz. Essa profecia aqui de Malaquias, ela vem de encontro com a realidade que nós vemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas famílias estão vivendo em completa desarmonia, onde não existe união e um bom relacionamento entre pais e filhos. E pode ser que você que está ouvindo esta palavra, na sua casa, na sua família, isso está acontecendo. Entre você, seu pai, sua mãe, entre seus irmãos, não está havendo harmonia. A convivência está um pouco difícil, por causa de certos conflitos, divergências, brigas, ofensas. Uma família que vive em desarmonia é uma família que não tem paz. Uma família que vive em desarmonia não consegue ser felizes. Uma família que vive em desarmonia é dividida e marcada por ressentimentos e mágoa. Ouça bem, muitas vezes a falta de harmonia é resultado de atitudes de pais, muitas vezes pais violentos, pais abusivos, ou de filhos ingratos e filhos rebeldes. Há muitos filhos que carregam mágoas e ressentimento de seus pais, e muitos pais que guardam mágoas de seus filhos. Quantos pais e filhos que não conseguem conversar de maneira amigável, sem gritar, sem ofender um ao outro? Tem família que está nessa situação, não conseguem conversar, é só na base do grito, é só na base da ofensa. O marido ofende a esposa ofende o marido, o pai ofende o filho ofende o pai, irmão ali, um ofende o outro, e assim está o relacionamento. E isso gera o quê? Desarmonia. Isso faz com que não haja paz no relacionamento, uma boa convivência. Quantos pais e mães estão sofrendo com filhos que muitas vezes se envolveram com drogas? E tem mães que muitas vezes elas desejam a morte do seu filho, por causa do sofrimento que este filho tem gerado na sua vida, na sua casa. Mães que pedem a Deus que o filho morra, porque não suportam mais o sofrimento causado pelo filho. Olha que ponto que chega. Uma mãe que carregou o seu filho no útero por 9 meses, amamentou, deu carinho, investiu na vida do filho, depois o filho chega numa certa idade, envolve-se com amizades erradas, em caminhos errados, se envolve com drogas, se torna rebelde, agressivo, violento, a ponto da mãe desejar a morte do filho. Tem famílias que estão nessa situação. E quantos filhos que se tornaram apáticos, indiferentes e até agressivos em seu relacionamento com seus pais, por causa da atitude de seus pais. Porque muitas vezes o pai foi um pai violento demais, um pai que é autoritário demais, um pai que nunca expressou carinho, amor, afeto, um pai que muitas vezes humilhava na frente dos seus amigos, um pai que chegou até a abusar muitas vezes do filho e da filha sexualmente.
Então tem muitos filhos e filhas que carregam sentimento de ódio no seu coração em relação aos seus pais. Estudiosos que analisam o comportamento familiar, eles afirmam que 90% dos filhos que procedem de lares desestruturados, divididos e turbulentos, acabam se envolvendo com drogas e se tornam pessoas emocionalmente inseguras, desestruturadas, que no futuro irão cometer os mesmos erros que seus pais cometeram. Muitas vezes pode ser que você está, de maneira inconsciente, cometendo os mesmos erros que o seu pai cometeu. Você está sendo a figura da mãe, da sua mãe, no tratamento em relação aos seus filhos. Sua mãe gritava com você, humilhava você, xingava você, falava palavras que machucavam você, e você está agindo da mesma forma com seus filhos. Está sendo um espelho do seu pai, um espelho da sua mãe. Aquilo que você não gostava que seus pais fizessem para você, você muitas vezes está fazendo para os seus filhos. E refletindo aqui em Malaquias capítulo 4, no verso 6, podemos ver que é possível pais e filhos serem abençoados a ponto de viverem em paz, em harmonia. É possível, irmãos. É possível perdoar um pai que magoou, um pai que causou feridas. É possível. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Quando Jesus entrou na minha vida e eu tive uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do meu pai. Eu tinha ódio do meu pai. Eu desejava que meu pai morresse debaixo de um caminhão, arrebentado. Era o sentimento que estava dentro do meu coração por causa do meu pai, das atitudes do meu pai, por tudo aquilo que meu pai fez, para minha mãe, para mim, para os filhos. Mas o que Jesus fez? Realizou uma mudança, uma transformação na minha vida, e eu fui até meu pai. Fui para liberar perdão e para pedir perdão, independente de quem era meu pai. Eu fiz conforme o Senhor diz na palavra dele. E qual foi o resultado? Lá na frente o meu pai se converteu, e o meu pai foi salvo. Está entendendo? Então observe o que Deus diz na primeira parte do versículo. Deus fala assim: a pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem novamente. Então esse versículo fala assim, que a pregação desse profeta fará os pais e filhos se unirem novamente. Então quando nós damos crédito à pregação da palavra de Deus e nós colocamos em prática, a obediência à palavra, irmãos, fará com que haja mudanças no nosso coração. Primeiro a mudança acontece no nosso coração, depois em nossas atitudes e por fim na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas em nossa casa. Então a pregação da palavra traz mudança interior, mudança na atitude, no comportamento e mudança no relacionamento. Então preste bem atenção, se você, todas as vezes que você vir no culto, ouvir uma mensagem e você pegar os princípios dessa mensagem e colocar em prática, esta pregação, esta mensagem, esta verdade, este princípio ensinado de Deus ao teu coração, se você colocar em prática, fará com que haja mudança no seu coração, mudança nas suas atitudes, mudança no seu comportamento e mudança ao seu redor. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E eu sempre bato nesse versículo. Se Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, Ele vai cumprir. Se eu colocar em prática, Ele vai cumprir. Em qualquer área da minha vida, se eu ler a palavra e eu colocar em prática o princípio, Deus vai honrar a palavra dEle. Então isso é fato, isso é realidade. Efésios capítulo 6, no verso 1 a 3, diz assim, na Bíblia Viva: filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeitem seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com o quê? Que termina com o quê? Com uma promessa. E esta é a promessa: se você respeita seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Ah, mas pastor Carlos, o meu pai não merece o meu respeito. Ele não merece, mas Deus manda você respeitá-lo. Porque se você colocar em prática, o que vai acontecer? Deus vai abençoar a sua vida. É um princípio. Deus não fala assim, ó, se seu pai for bonzinho, dá presente para você, fazer festa de aniversário para você, comprar tudo o que você quiser, glória, honre, respeite o seu pai. Deus não fala isso. Deus apenas diz que obedeça aos seus pais. Essa é uma atitude correta que vocês devem tomar.
Porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Ainda que seu pai seja, né, aquele pai, sabe aquele pai tranqueira? Aquele pai que bebe, aquele pai terrível. Mas o que é respeitar? É você não gritar com ele, não ofender ele. Trate bem ele. Pode ser que não trate bem você. Mas se você colocar em prática o que Deus diz na palavra dele, esta é a promessa. Se você respeita seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênção. Você está entendendo, meu irmão? Ainda que seu pai não mereça ser respeitado e honrado, trate bem ele. Não grite com ele, não ofenda ele. Ele xingou você? Não retruque. Fique quieto. Vá para Deus e fala: Deus, meu pai me ofendeu, eu fiquei triste. Deu vontade de xingar ele também. Mas eu quero obedecer a tua palavra, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Então, abençoa meu pai, Senhor. Amém. Deus vai abençoar você. O outro versículo ali em Efésios 6, 4, na Bíblia Viva, fala assim: agora é para os pais. Vós, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que fiquem irados e rancorosos. Antes, eduquem com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Então, Efésios capítulo 6, do verso 1 a 3 e verso 4, fala ali sobre relacionamento, filhos e pais, pais e filhos. O filho, Deus manda respeitar o pai, e o pai, para que tratem os filhos de maneira que não venha deixar eles irados, rancorosos. Então, pai, pare de irritar o filho. Se você faz alguma coisa que irrita seu filho, pare. Se o seu filho não gosta que você fique falando: orelhudo, pare. Orelha de elefante, orelha de banana, pare, irrita, principalmente perto dos colegas. Você está entendendo? Então, não irrite os seus filhos, Deus está falando. O que ele fala assim? Que você possa o quê? Educar com disciplina amorosa. E que o próprio Senhor aprove, com recomendações e conselhos piedosos. Que é conversar com o filho. Conversa com a criança. Criança entende, irmão. Criança entende. Criança de 3 anos, 2 anos, entende. Entende. Opa, entende. Sueli com o Carlos, quando era pequenininha, a gente ia no supermercado e falava assim: olha, nós vamos no mercado, tá? Você tem direito a escolher 3 coisas. O que você quer? Então, o que a Sueli pedia mesmo? Traquinas, sucrilhos e danoninho. Só 3. Se ela queria uma outra coisa, fala: qual deles você quer trocar? Não fazia escândalo no supermercado. Agora tem criançada que deita, rola no chão. O pai passa vergonha, os pais passam vergonha no supermercado. Sente e conversa com a criança. Não obedeceu, vai lá e dá a correção, certo? Não espanque a criança, mas chama ela para perto, traga para a verdade. Filho, eu falei para você não fazer e você fez, tá? O pai ama você, o pai não vai bater em você, o pai vai corrigir. E eu tinha uma varinha lá, era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dava 3. E os meus filhos são bênção. A Sueli fazia alguma coisa, aprontava, chegava em casa, vem aqui, isso. Sabe aquela hora que você fez isso? O pai ama você. O pai vai corrigir você, porque todo erro, ele traz dor. Toda desobediência traz dor. Então eu pegava a varinha da correção, a primeira vara da infância, né? Pegava a varinha da correção e dava 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dava para não deixar marca, mas para que a criança assimilasse a dor. Toda desobediência traz uma consequência, certo? Então, nós no curso de casais, nós ensinamos os pais não espancar o filho. Dar tapa no rosto é espancar o filho, certo? Não com as mãos. Mão que acaricia, não agride. Usa uma varinha da correção. Depois que chega uma certa idade, não dá para usar mais vara da correção. Daí tem que usar outros meios. A Delma usava os meios de tirar do carne o videogame. Colocava em cima do guarda-roupa lá do videogame. Chegou em certa idade, não é mais para usar a vara da correção. Agora é diálogo e corta algumas coisas. Está entendendo? É assim que se educa. Não é xingando, não é ofendendo, não é pegando cabo de vassoura e batendo na criança. Não. Amém? Amém, pais? Corrija os filhos, tá bom? Pega uma varinha lá, usa a varinha, unja ela, passa o óleo ungido nela, certo? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está resolvido o problema. A segunda verdade que nós aprendemos, vamos ver todos juntos, 1, 2, 3 já. Isso. Conflitos e desarmonia na família geram maldição e destruição. Malaquias capítulo 4, verso 6, na parte C do versículo, fala assim: pais e filhos, façam as pazes para que não sejam destruídos. Numa outra tradução fala assim: para que não venham ser feridos com maldição. A desarmonia gera maldição e destruição numa família.
Porque ela causa mágoas, porque ela causa ressentimentos, afeta a vida afetiva e prejudica a comunicação. A desarmonia gera palavras agressivas, ofensas e até agressão física, que produzem feridas emocionais. Em Provérbios capítulo 18, no verso 19, diz assim: é mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. As brigas são portas trancadas que fecham a vida dessa pessoa para você. Olha a verdade que Provérbios 18, 19 diz: que as brigas são como trancas de ferro. Elas fecham as portas do coração da pessoa para com você. Então, quantos pais e filhos, marido e esposa, irmãos da própria família, que estão com o coração fechado um para com o outro? Por causa do quê? Por causa de conflitos, por causa de ofensas, por causa de desentendimento, de briga. Numa família, irmãos, acontece e vai sempre acontecer certas divergências. Vai acontecer certas situações que vão gerar um mal-estar no meio do casal, pai e filho, irmãos da própria casa. Sempre, uma hora ou outra, vai acontecer. Como diz os jovens, vai dar uma treta, não é verdade? Mas acontece, mas nós temos que aprender a resolver, a conversar. Palavras são chaves que abrem ou fecham a porta do coração das pessoas. Diga assim: palavras são chaves que pode abrir ou fechar a porta do coração das pessoas. Então, se eu fiz algo e a minha atitude ou a minha palavra deixou o Carlos e a Delma chateado, magoado comigo, o coração se fecha, fica triste. Então eu tenho que pegar a chave certa para que eu consiga abrir a porta do coração deles, para que volte o bom relacionamento com eles, para que volte a boa convivência, para que volte a paz, para que volte a harmonia. E os irmãos sabem qual é a chave certa que abre a porta de um coração ofendido, magoado? Perdão. A chave do perdão, do arrependimento, de reconhecer o erro, de falar: ó, eu errei, falei o que não devia ter falado, me perdoe, tá? Eu amo você, tá joia? E ora junto. Traz a presença de Deus para o relacionamento e você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida com a sua família, no seu casamento e no convívio familiar. Quantos pais, mães, filhos e casais, irmãos, que estão com o coração trancado e fechado por causa de brigas e constantes desarmonias entre eles? Quantas pessoas estão sendo castigadas e colhendo sobre suas vidas consequências por causa do orgulho, da arrogância e da dureza do coração, que tem impedido muitas vezes de reconhecer o seu erro, de reconhecer a sua culpa, de se arrepender, de se retratar, de pedir perdão e de liberar perdão. Muitas vezes na família, o pai fica semanas sem conversar com o filho, a esposa com o marido, irmãos da própria casa ficam semanas sem conversar. Por quê? Por causa da dureza de coração, por causa do orgulho. Meu irmão, lança fora o orgulho, a dureza do coração. Se você que está aqui hoje ouvindo esta palavra está aí com barreira, uma dificuldade com alguém da sua casa, da sua família, hoje é dia de conserto, hoje é dia de restaurar a paz, hoje é dia de restaurar a harmonia, hoje é dia de liberar perdão e de receber perdão, hoje é dia de você ser abençoado por Deus, porque muitas vezes as bênçãos e promessas de Deus estão sendo retidas sobre a sua vida por causa disso. Mas se hoje você tomar uma atitude correta e fazer o que é certo, a janela dos céus vão se abrir sobre a sua vida e Deus vai abençoar você esta semana. Pode ser que algumas coisas estão travadas na sua vida por causa disso. Se você hoje fizer o que é certo, pode ter certeza que esta semana vai ser uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de você ver milagres de Deus acontecer na sua casa, na sua família e na sua vida. João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então o diabo sabe, irmãos, que uma família que vive em conflitos e desarmonia, o que diz lá? Cria o quê? Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, o quê? Rancorosos, ressentidos, violentos e sem afeto natural para com o próximo e para com a sua própria família. Então o diabo sabe disso. Então Jesus fala assim que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. 1 João capítulo 3, no verso 8, na parte B, diz assim: o Filho de Deus se manifestou para o quê?
para destruir as obras das trevas. Então Jesus Cristo é o único que tem poder para libertar pais e filhos, marido e esposa, do castigo e da maldição que a mágoa, que o ressentimento e a desarmonia têm trazido na vida da família. Jesus Cristo tem esse poder. E Ele está aqui nesta noite. E Ele está na sua vida, amém? Então, se Jesus está na sua vida, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, não dê legalidade para que o inimigo aí possa triunfar, usar as brigas, os conflitos, as divergências entre você e os seus familiares, causando a destruição da sua família, causando destruição no seu relacionamento. Terceira verdade e última. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3, já. Isso, a paz só é restaurada na família quando há conversão genuína. O que diz Malaquias capítulo 4, no verso 6? Assim, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Converter, irmãos, é passar por uma mudança interior que afeta a sua maneira de pensar, de agir e de falar. Mudança de coração gera mudança de atitude. Só uma conversão genuína traz mudança de caráter e de vida. Então, a paz só é restaurada na família quando há conversão genuína. Muitas pessoas, ao se converterem a Cristo, elas experimentam mudança em sua vida, abandonam o vício da bebida alcoólica, muitas vezes abandonam o vício do cigarro, das drogas, mudam em relação à sua fé, deixam de acreditar na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, no esoterismo. Mas tem pessoas que elas não se convertem em relação à família. Isto é, não mudam a maneira de agir, não mudam a maneira de tratar e se relacionar com os pais, com a mãe, com os filhos, com o cônjuge e demais familiares. Então uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, ela traz mudança interior dentro de mim. Me liberta da idolatria, dos vícios, realiza uma transformação, mas também ela traz o quê? Mudança na minha maneira de se relacionar com a minha família, para que haja paz no meu relacionamento familiar, para que eu conviva bem com a minha família. Tem coisas que muitas vezes você pode não gostar do que o seu pai, sua mãe, seus irmãos ou alguém da sua família faz. Você pode não gostar da atitude dela. O que nós temos que fazer? Separar a pessoa do seu comportamento. Separar a pessoa da atitude dela. Eu posso gostar da pessoa, mas não concordar com a atitude dela. Está entendendo? Nós temos que aprender a separar a pessoa do comportamento dela. Eu não gosto do comportamento dela. O comportamento me irrita. Mas eu tenho que amar a pessoa, tratar bem ela. Se tem coisas que ela faz e irrita, eu tenho que saber lidar com isso. A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, para eu aprender a suportar, tem que ter uma pessoa chata. Não é verdade, não é? Como que eu vou aprender a suportar se todo mundo é legal comigo? Sempre em toda família tem um chato. Sempre na família tem alguém. Eu acredito que já veio até na sua mente a pessoa. Toda família tem. Tem aquele chato, tem aquele purgante, tem aquele lá que é inconveniente. Você está lá numa festinha tal, a pessoa chega, é inconveniente. E, nossa, você veio com essa bota aí, nossa, amiga. O problema é meu, se eu vim com bota, se eu vim de chuteira, se eu vim de chinelo, se eu vim descalço, o problema é meu. Mas é inconveniente, não é verdade? Certo? Você tem que saber relevar essa pessoa, é separar ela. Senão você misericórdia, separar a atitude dela, o comportamento dela, o jeito de ser dela, da pessoa dela. Deus, Ele deseja que os filhos convertam seu coração para com os pais e os pais convertam o coração para com os filhos. Isso é, procure entender um ao outro. Procure conviver bem um com o outro. Não gostou de alguma coisa? Não grite, não brigue. Espere um momento, depois chegue e converse com a pessoa. Chega lá e fala, Delminha, vem aqui, amor. Sabe aquela hora lá que a gente estava com os irmãos da igreja? Você falou algo que me deixou chateado, Delminha. Fiquei chateado com você naquele momento. Eu dei risada, mas, nossa... Lá por dentro estava assim, ó. Então, não faça mais aquilo, tá bom, amor? Não brinque mais desse jeito. Eu fiquei chateado. Tá resolvido o problema, não é verdade? Agora tem casal que muitas vezes no meio de todo mundo começa a lavar roupa suja, brigar, discutir. É verdade ou não é? Às vezes você vai numa festinha aí, juntamente com as pessoas, ou com os irmãos aí, vamos comer um lanche junto, vamos almoçar junto. Daqui a pouco o marido com as esposas começa a brigar, discutir, lavar roupa suja. Daquele momento de descontração, aquele momento gostoso de estar ali junto, muitas vezes a pessoa tem que deixar de estar junto com todo mundo para estar do lado ali, conversando, aconselhando.
Roupa suja você lava em casa. Não tem alguma coisa que você não gostou? Conversa com ela no particular. Sem gritar, sem ofender, sem maltratar a pessoa. Fala assim, né? Meu amor, vem aqui. Vem aqui. Você fez isso, fiquei chateado. Não faça mais, tá bom? Vamos orar? Ele resolveu o problema. Agora brigar, ofender, discutir, muitas vezes você está causando briga e dando legalidade para o inimigo destruir sua casa, sua família, por causa de não saber lidar com situações. Vamos lá para nós concluirmos. Ouça bem, irmãos. Um pai ou mãe que tem coração convertido ao seu filho é capaz de abraçar, de beijar, de demonstrar interesse pelo que os filhos fazem, buscando sempre conversar e saber como estão. Então, se você é pai, se você é mãe, na sua infância o seu pai nunca deu carinho, seu pai nunca beijou você no rosto, nunca expressou afeto para você, faça isso para os seus filhos. Ah não, se eu fizesse para meu filho, daí meu filho vai querer montar cavalo em mim. Vai falar, meu pai frouxou, meu pai agora se frouxou, agora eu mando aqui, agora meu pai virou, né? Não, o seu filho vai respeitar mais você. O Carlos está com quase 30 anos de idade, eu abraço, beijo ele me beija. Então faça isso. Tem marido que muitas vezes fala assim, eu sou assim mesmo. Eu não gosto de demonstrar não para minha esposa, se eu falar que eu amo ela, daí ela quer montar cavalinho em mim. Não, meu irmão. Se você nunca falou para sua esposa que ama ela, fala a ela assim, eu amo você, meu amor. Vem aqui, dá um beijinho. Sua boca está ferida, mas eu te amo. Eu estou dando risada porque eu acordo de manhã, a Débora está dormindo lá. Eu vou lá dar um beijo, né? Deixa eu dar um beijo nessa boca ferida aí. Isso é amor. Marido, vai lá, marido. Mas eu sou desse jeito. Não, vai lá. Faz um cafuné nela. Dá um beijinho nela. Faz um carinho nela. Fala que a mulher gosta de ouvir. Fala, eu amo você, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, minha baixinha. Vem aqui. Então preste bem atenção, meu irmão. Crises, divergências, brigas, problemas, desarmonia entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher, muitas vezes servem para forçar uma mudança interior dentro do nosso coração, para nós colocarmos em prática o princípio do perdão, da reconciliação, da paz. A Bíblia fala assim, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você está entendendo? Então está em você. Hoje Deus deseja que pais convertam seu coração aos filhos, isto é, liberem perdão, reconheçam onde estão errando, mudem sua maneira de agir e tratar seus filhos, que os filhos também se convertam aos seus pais, que o marido se converta à sua esposa, que a esposa se converta ao seu marido. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e espero que o Teu Espírito Santo esclareça melhor no coração deste homem e desta mulher. Pais e filhos, maridos e esposas podem viver unidos e em paz, se tão somente dar crédito à Tua palavra e colocar em prática. Hoje eu compartilhei a Tua palavra, Senhor. Hoje o Senhor me usou como profeta para pregar a Tua palavra hoje neste lugar. E que maridos, pais e filhos possam voltar para casa diferente, possam buscar viver unidos e em paz, possam aprender a lidar com situações que surgem entre eles. E uma família desestruturada e dividida, ela cria homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças rancorosos, ressentidos, violentos e sem afeto natural para com o próximo e para com sua própria família. Mas a harmonia entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa, irmãos, pode ser restaurada quando a conversão genuína, quando a mudança interior. Então nesta noite o Espírito Santo trabalha no coração deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho. Família convertida um ao outro é feliz e consegue viver em harmonia. Uma família convertida e unida jamais será destruída. Que no meio dos problemas familiares que surgirem como fogo para provar, ó Deus, cada um dos teus filhos que ouviram hoje a tua palavra, que mude para melhor e não mude para pior. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esclarece melhor esta palavra no coração dos teus filhos que aqui estão. Amém?